Graças a paz, amados irmãos. Hoje nós vamos estar com o tema Voltando às práticas do primeiro amor. Convido a todos a abrirem a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, que fala a respeito da carta à igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Bem, irmãos, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, fica claro o título deste livro, o autor e o assunto que norteia a todo o livro. Não é? Apocalipse, a gente vê aí no capítulo 1, versículo 1, que significa revelação. E quem é o autor? É Jesus Cristo. Ou seja, a revelação de Jesus Cristo. E qual é o assunto do livro de Apocalipse? Está no versículo 1, são as coisas que em breve devem acontecer. Não é? Então aqui Deus, né, neste livro, ele vai revelar as coisas que hoje este livro em nossas mãos são coisas que já começaram a acontecer, que acontecem e que vai futuramente vir a ser revelada. Não é isso que nós falamos em todos os aspectos. Bem, Jesus revelou a João, na carta à igreja em Éfeso, o quanto é importante que ela retornasse às práticas do primeiro amor. Jesus nos revela, através da sua palavra, a importância de voltarmos às práticas desse amor. Queridos, nós estamos enfrentando um momento, digamos assim, singular na nossa geração. Nós não estamos com esse costume de não estarmos indo à casa do Senhor, meditar na palavra dele, de manhã, de noite, não é? Como nós tínhamos as nossas agendas semanais, estarmos juntos, unidos, né? Reunidos em um só corpo, meditando na palavra do Senhor. Mas a partir do momento que a gente ficou cada um na sua casa e os cultos sendo feitos, realizados desta forma, como agora estamos realizando, percebemos que poucos têm buscado, não é? Uma vida de oração, uma vida da leitura da palavra, uma vida de louvor, alguns até, infelizmente, totalmente apagados. Mas isso aí não são coisas surpreendentes ao Senhor. E não deveria ser surpreendente aos olhos da igreja. Por quê? Porque essas 7 cartas que foram escritas em Apocalipse é justamente a maneira plena das igrejas no mundo estarem hoje caminhando. Então, quando a gente medita em Éfeso, quando a gente medita na carta a Esmirna, que é a próxima carta, depois Pérgamo, Tiatira, existem mais outras cartas, a de Sardes, a de Filadélfia e a de Laodiceia. Essas cartas, elas descrevem bem, de uma forma plena, no início do final dos tempos, como é que essas igrejas estarão. E aí a gente percebe, trazendo para os nossos dias, que poucos são aqueles que estão buscando contato um com o outro, não é estarem juntos no momento de oração, compartilhando o dia a dia, o pão, que também é importante, não é? E aí, quando a gente percebe que as brasas elas não estão juntas, a tendência é ela se apagar.
E aí a gente não pode deixar a brasa ela se apagar. Porque quando as brasas estão distantes, elas começam a se apagar, a tendência é elas irem esfriando, não é? E aquele fervor, aquela alegria, aquela intensidade em que se buscava, em que se trabalhava na obra de Deus, ela vai esmorecendo, ela vai morrendo dia após dia. E aí o que eu acho interessante é que no momento em que esta carta é escrita, ela é escrita para os irmãos que moram em Éfeso. E aqui a palavra dita para eles era para que eles pudessem se lembrar de onde eles tinham caído e que eles se arrependessem e voltassem às práticas das primeiras obras. E no versículo antes, no versículo 4, o texto diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o que nós vamos falar aqui, nesse momento, é sobre o amor, não é? Que nós temos para com o reino de Deus, com a obra de Deus, não é? Com a igreja do Senhor. O amor que nós vamos falar nesta noite é sobre isso. E o Espírito Santo, irmãos, me fez meditar e quer te fazer meditar para juntos nós possamos assim refletir e ver se nós estamos praticando esta obra como nós praticávamos logo no início da nossa vida cristã. Aqui a igreja, é claro que está, sem precisar aqui sermos gênios para entender isso, que havia aqui uma exortação, porque a igreja ela tinha abandonado, não é, o seu primeiro amor, a sua forma de praticar as obras que engrandecesse ao Senhor e ao seu reino, e foi exortada a retornar. E logo nós vemos que este tipo de atitude que houve na igreja de Éfeso, na verdade não é só para a igreja de Éfeso, porque Apocalipse é um livro revelador. Então, como um livro de revelação e um livro profético, já vinha sendo pregado coisas que aconteceriam em nossos dias. E hoje nós temos irmãos assim, que infelizmente precisam voltar a praticar esse primeiro amor, não é? Eles precisam se lembrar de onde caíram, precisam se arrepender e assim voltar às práticas das primeiras obras. Que práticas eram essas? Você se lembra, meu irmão, minha irmã, que no início da tua caminhada cristã, a alegria, o fervor que você tinha de trabalhar na obra do Senhor, e hoje a forma como você está, isso precisa mudar. Alegre o seu coração, deixe o Espírito Santo enfervecer, deixe a chama acesa, para que você permaneça ali firme, alegre, contente, com todo vigor, fazendo a obra de Deus, como você fazia desde o primeiro dia em que você entregou sua vida a Jesus. E aqui percebemos, queridos, que nós devemos voltar às práticas do primeiro amor, mas devemos voltar a essas práticas com perseverança. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 3, quando o texto está dizendo: e tens perseverança. Ora, logo entendemos que a perseverança da igreja em cumprir a sua missão agradava ao Senhor de tal forma que ele sentia o amor dela por ele. Ou seja, a maneira com que a igreja em Éfeso ela crescia na pregação da palavra, no desenvolvimento da salvação, e ali irmãos evoluindo na perseverança, nos irmãos acreditando que poderiam acontecer, isso chegava aos olhos de Deus de uma tal forma que a perseverança da igreja transformava-se no coração de Deus como um sentimento de amor. Então, quem persevera, ama. Aquele que não persevera, não ama. É isso que Deus deixa claro no que se diz respeito para conosco, que somos membros do corpo de Cristo, para com o Pai. Se nós perseverarmos na obra do Senhor, Ele verá isso como uma atitude de amor. E aqui nós percebemos, logo no capítulo 2 de Apocalipse, o versículo 3, quando ele fala 3 pontos interessantes sobre essa questão das práticas do primeiro amor. E o versículo 3 ele mostra de forma clara
3 atitudes que a igreja em Éfeso tinha, que ela passou a não mais realizar. Uma delas é justamente a que a gente acabou de comentar aqui, que é a perseverança. A segunda, suportar as provações. E a terceira, não se deixar esmorecer. Então, quando a igreja começou a deixar de perseverar, a deixar de suportar as provas e começou a esmorecer, logo o Senhor viu que ela tinha que voltar a centralizar Deus em sua vida para que aí sim pudesse demonstrar o verdadeiro amor. Bem, neste primeiro ponto sobre essa questão de perseverança, nós temos uma ilustração boa para que os irmãos entendam mais ou menos quando nós queremos falar a respeito de perseverar. Você, nós perseverarmos na obra do Senhor. Há uma ilustração de um rei, não é, que ele se preocupava não muito em estruturar o seu reino, né, com bens materiais. Digamos assim, ele não procurava fazer o seu reino desenvolver e crescer no material bélico, com armamento, com espadas, arcos, flechas. Não é? Ele simplesmente acreditou na educação. E aí ele começou a investir na educação do seu povo, e começou a investir. E um desses dias, logo à noite, ele foi à entrada principal do seu castelo e ali ele colocou uma imensa pedra à noite. Imensa pedra que, de uma forma que estava atrapalhando as pessoas de passarem. E vejamos, irmãos, quando foi no outro dia, logo pela manhã, ele se esconde atrás das folhas para ver o comportamento do seu povo quando por ali passasse. E aí que coisa interessante. Logo a gente percebe que o primeiro homem a passar foi um carroceiro. E quando o carroceiro foi passar, que ele viu aquela pedra, ele fez, meu Deus do céu, qual foi o preguiçoso que deixou isso aqui? E aí ele, olhando aquela pedra, simplesmente desistiu de descer ao rio para pegar água para sua casa. Voltando para sua casa, deu lá a declaração que não poderia pegar água e passou todo o dia murmurando dos preguiçosos que haviam no reino. E aí passa um grande guerreiro. O guerreiro com seu arco, com sua flecha, ele passa por aquele lugar e aí, irmãos, quando ele vê aquela pedra, ele olha aquilo tudo que está acontecendo e faz assim, meu Deus, quem colocou isso aqui? Quando vierem os cavaleiros, os arqueiros, quando nós precisarmos sair daqui com todo o material para guerrear, essa pedra vai estar atrapalhando aqui. Quem foi o preguiçoso que deixou essa pedra aqui? E aí, queridos, ele volta, já não vai mais para a missão que ele teria que cumprir como guerreiro, e ali passou o dia todinho murmurando e chamando os povos do reino de povos preguiçosos. Por terceiro passa uma mulher, e aí essa mulher, ela simplesmente, quando vê aquela pedra, ela diz, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu vou ainda pegar alimento para os meus filhos, mas esta pedra aqui, ela não só pode me atrapalhar, como vai atrapalhar o andamento das pessoas aqui que devem entrar e sair do reino. E aí, irmãos, com toda a limitação que ela teve, ela saiu a empurrar aquela pedra, empurrando, e apenas empurrou um pouco mais. Mas esse empurrão foi o suficiente para ela ver que tinha uma caixa embaixo da pedra. E quando ela olha esta caixa, em cima estava escrito, para quem empurrar esta pedra, eu entrego todo este tesouro. E quando ela abriu, irmãos, aquela caixa, cheio de ouro, cheio de prata, cheia de pedras preciosas, de uma tal maneira que a vida dessa mulher mudou completamente. Quando essa mulher entra no reino, ela diz o que aconteceu com ela. Logo, os povos dos reinos todos partiram para cima da pedra, todo mundo desesperado, empurrando, querendo ver se encontrava um pó, um saquinho, alguma coisa, queridos, que eles pudessem ali também mudar de vida e enriquecer, né? E ali já todos tristes, desanimados, o rei chega até eles e pergunta o que foi. E aí eles testemunham para o rei o que tinha acontecido com aquela mulher, e o rei prontamente olha para eles e dizem,
Passou aqui um arqueiro, passou aqui o homem da carroça para buscar água e simplesmente eles voltaram. Eles não perseveraram, eles não enfrentaram o obstáculo que estava à sua frente. Essa mulher ela fez diferente. E o que é que a Bíblia nos diz? Quando nós somos perseverantes, irmãos, nós estamos praticando o primeiro amor, a obra de Deus. Então a perseverança, ela testifica que verdadeiramente amamos ao Senhor na sua obra. Entenderam? Então a perseverança é uma prática do primeiro amor, do amor que nós temos a Deus. É com aquela mesma alegria que quando a gente entregou a vida a Jesus, a gente passou ali a querer de uma forma bem intensa fazer tudo na casa do Senhor. Esta alegria não pode faltar, você não pode parar, você tem que perseverar até o fim. Amém? Ponto 2. Devemos voltar às práticas do primeiro amor suportando as provas. Além de você aprender a perseverar, você tem que aprender a suportar as provas. A igreja em Éfeso cresceu lutando contra seitas e heresias de sua época, mas suportando as provas, permaneceu firme em sua missão. Se você passar a fazer uma pesquisa, não é, do que havia na cidade de Éfeso e a batalha que a igreja enfrentou, não foi brincadeira, muita perseguição, muita heresia, muitas seitas naquele local. Irmãos, um investimento diabólico tremendo naquela cidade, mas a igreja ela nunca desistiu. Ela suportou as provações. E quando nós suportamos as provações, nós estamos querendo dizer para Deus que nós amamos a sua obra. Quantas são as pessoas, né, que por causa de uma pequena provação já abandona, já deixa a obra do Senhor, já não tem mais aquele fervor, já não quer fazer a coisa com aquela alegria, porque a partir do momento que ela começa a passar tribulação, a vir obstáculos, problemas, dificuldades, ela logo vai, esmorece e simplesmente desiste. Muitas são as pessoas hoje em dia assim, mas nós não podemos ser assim. Porque o Senhor está falando para mim, está falando para você. Nós temos que aprender a suportar as provações. Porque quando você persevera e suporta as provações, é porque você ama a obra de Deus. Quando você ama alguma coisa ou alguém, você persevera por ele e você suporta tudo. Porque o amor ultrapassa todas essas barreiras. Logo aqui nós percebemos o apóstolo Paulo exortando a igreja em Corinto, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo Paulo aqui, ele vem falando muita coisa interessante a respeito, queridos, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 16, sobre os sofrimentos que ele passou, que não foram poucos. E a gente vê em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que fala um pouco a respeito das provações que Paulo passou, viu? Que não foram poucas. Que diz assim, são ministros de Cristo, 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1, fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que sobre mim diariamente, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja que o apóstolo Paulo passou por todas essas provações aí.
não é? Ou seja, ele segurou até o fim, não é? Porque quando a gente suporta a provação e não abandona, é uma forma de nós declararmos para Deus o quanto amamos a sua obra. Volte às práticas do primeiro amor. Acredite, persevere até o fim. Volte às práticas do primeiro amor. Acredite, suporte as provações. E aqui, em terceiro e último, nós percebemos um outro comportamento de, além de perseverar e além de suportar as provas, nós precisamos, irmãos, voltar a praticar o primeiro amor sem esmorecimento. A igreja em Éfeso era enérgica, fervorosa. As dificuldades do dia a dia não traziam desânimo, tristeza e nem matava a espiritualidade da igreja. E isso era a igreja em Éfeso. A partir do momento que a igreja em Éfeso ela simplesmente decaiu com o tempo, com o caminhar, não é? Aí vem a palavra dizendo, lembra-te onde tu caísse. Arrepende-te e volta para as práticas do primeiro amor. Porque vocês, como igreja, não eram assim. Vocês eram pessoas que perseveravam. Vocês eram pessoas que suportavam as provas. E vocês não esmoreciam com as dificuldades. E aí, o apóstolo Paulo, novamente, agora exortando as igrejas em Corinto. Em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16... 2 Coríntios 4, versículo 16, a partir do 16, nós vemos aqui o apóstolo, ele dizendo para a igreja, não é, irmãos, que ela não viesse esmorecer. O texto diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Logo, querido, entendemos que a nossa força vem do Senhor quando alegramos o coração dele. Queridos, está claro que muitas pessoas hoje, infelizmente, têm abandonado. Não abandonado a igreja, ainda vão aos cultos, né, semanais. Mas nós estamos com pessoas mortas-vivas indo para a igreja. Mortos espiritualmente, totalmente esmorecidos, sem vontade de trabalhar na obra, não quer cargo, não quer responsabilidade, não quer compromisso, não quer nada com a igreja. E essa característica, não é? Ela passou a identificar a igreja em Éfeso porque eles abandonaram o primeiro amor. A igreja em Éfeso era uma igreja enérgica. Veja só, de uma igreja fervorosa e enérgica, ela passou a ser vista por Deus quando ela abandonou as práticas das primeiras obras, não é, como uma igreja esmorecida. Isso está tudo em Apocalipse 2, 3. Quando diz lá, meus amados irmãos, o texto é muito claro e é necessário que a gente retorne para lá, para que assim possamos meditar. Quando diz 2, 3, tu tens perseverança, né, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então, essas características eram as características da igreja de Éfeso quando ela iniciou as suas primeiras obras, né? Mas ela abandonou. Ela passou não mais a ter essas práticas. Então, a partir do momento que ela deixou de praticar as obras, né, para o Senhor, isso chegou ao ponto do Senhor ver que essas pessoas não o amavam mais. É isso que nós podemos entender. E aqui, irmãos, vai uma palavra exortativa, não é, para aqueles que, infelizmente, não perseveram, para aqueles que não querem suportar provações, para aqueles que não querem continuar fervorosos. Uma palavra, infelizmente, dura, exortativa, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quando a gente vai ver, eu tive que pesquisar isso, essa palavra candeeiro, aí nesse versículo em Apocalipse, os candeeiros representavam, os 7 candeeiros representavam as 7 igrejas. Sabe o que a palavra está dizendo? Que quando a gente não coloca, não é, a obra de Deus, não é, quando a gente não faz a obra de Deus com amor, quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã e simplesmente não perseveramos, não suportamos prova e também passamos a esmorecer, a igreja automaticamente nós vamos saindo dela, ela vai se retirando. A gente nem percebe. De repente a gente está no mundão. Eu estou fazendo o que aqui? Você está aí porque você não perseverou. Você está aí porque você não suportou a prova. Você está aí porque você esmoreceu. Não adianta botar a culpa no irmão, no pastor, no grupo de louvor, ou seja lá em quem for. Não adianta. Porque quando nós amamos a obra do Senhor, nós colocamos tudo isso, irmãos, ao lado, porque o nosso alvo, não é? A nossa visão, ela está em Cristo. Então, quando nós olhamos para Jesus, todas essas coisas que acontecem ao nosso redor, simplesmente, irmãos, o amor à obra do Senhor não vai nos fazer parar. Mas aí, quando muitas vezes deixamos de olhar para o Senhor, não é? Infelizmente, a gente deixa de perseverar na prática das obras de Deus, nós não suportamos mais as provas, não é? E aí esmorecemos. Olha, querido, essa parada que nós demos e recebemos das nossas autoridades, não é? De ficar em casa, eu acredito que você está com sede e fome de ir para a igreja. Não é? Louvar junto, ouvir a mensagem junto, orar junto. Lá na casa do Senhor, ele chama de casa de oração, não é? Que você possa acender a chama do teu coração. E ter um entendimento de quando você voltar, você diga, agora eu vou perseverar. Agora eu vou suportar a prova. E eu não vou esmorecer, não. Eu vou voltar a ser aquele crente que eu era quando eu entreguei minha vida a Jesus. Sabe? Eu não vou deixar com que essas coisas que acontecem aqui ao meu redor venham fazer eu desanimar, não. Porque eu não quero sair da igreja. E aí, para você que tem esse pensamento de não querer sair da igreja, de querer ser igreja, de querer estar nas práticas do primeiro amor, Deus tem uma promessa. Apocalipse 2, né, dentro do texto que a gente leu, versículo 7, quando está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Se você perseverar, abençoado, se você suportar as provas, se você não esmurecer, sabe o que está te esperando? A árvore da vida, o paraíso de Deus. Amém? É isso que eu desejo para você, é isso que eu estou buscando. Não vamos olhar para as coisas ao nosso redor, não. Vamos perseverar na obra do Senhor, vamos suportar as provações na obra do Senhor. Não se deixe esmorecer, não. Levanta a cabeça. Né? O que aconteceu de hoje para trás, a gente já pediu perdão a Deus, agora tudo se fez novo. Vamos continuar a caminhada, vamos marchar, povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.